há cerca de 6 meses atrás, nós começamos a estudar um período muito importante da vida do povo de Israel e especificamente o ministério de dois grandes profetas do Antigo Testamento, talvez o ponto alto do movimento profético do Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Parece que foi ontem, mas já fez 6 meses, irmãos. E nós gastamos 6 meses estudando Elias e Eliseu e hoje estamos terminando este estudo, vendo a fase final, o momento final da vida do profeta Eliseu, que os irmãos podem encontrar no segundo livro de Reis, no capítulo 13. Segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 13. É interessante lembrarmos que as profecias de Elias e Eliseu se cumpriram exatamente como foram feitas, mas que, na perspectiva humana, elas demoraram algum tempo a acontecer. Houve momentos em que a profecia aconteceu rapidamente, como, por exemplo, Elias disse que não ia mais chover enquanto ele não falasse e imediatamente parou de chover. Durante 3 anos e meio não choveu. Mas houve outras profecias que demoraram algum tempo. Por exemplo, Elias tinha previsto a morte de Acabe, a morte de Jezabel, o fim da dinastia de Acabe, que naquela altura parecia algo impossível, porque ela estava bem estabelecida e enraizada em Israel, e também tinha feito a profecia sobre a ascensão de um novo rei e uma nova dinastia na Síria. Mas os anos se passaram. Entre a profecia e a morte de Acabe, passaram-se aproximadamente 5 anos. Depois, Acasias, o filho de Acabe, reinou ainda por 2 anos. E depois o outro filho de Acabe, Jorão, reinou durante 12 anos. Isso quer dizer que entre a profecia do fim da dinastia de Acabe e realmente a morte dos últimos descendentes de Acabe e a morte, por exemplo, da rainha Jezabel, passaram-se aproximadamente 20 anos. 20 anos é bastante tempo, irmãos, não é? Não é em termos de história, mas para nós humanos pode parecer. Também entre a profecia de que Azael ia se tornar o novo rei da Síria e a morte de Ben-Hadad à sua mão, passaram-se aproximadamente entre 15 e 18 anos. Não temos uma data exata, mas é bastante tempo. Se nós lembrarmos que no tempo de Elias e de Eliseu a esperança de vida rondava os 40 anos, 20 anos é metade de uma vida. Podia parecer muito tempo para esperar. E isto faz-nos lembrar novamente, irmãos, que Deus não tem o nosso tempo, não mede as coisas pelo nosso relógio. Até a ciência humana já percebeu que este mundo em que nós vivemos começou a existir a certo momento, mas que até essa altura não existia esta noção de tempo e de espaço. Ela passa a existir a partir de um momento específico. Há algumas tentativas de explicar, mas a Bíblia nos diz que foi quando Deus criou. A ciência pode tentar explicar de alguma maneira. Mas o Senhor criou esta realidade onde nós vivemos e Ele criou esta realidade com tempo e espaço, mas Ele não se limita a ela. Ele não ficou preso aqui dentro. Durante um curto espaço de tempo, nós sabemos que o Senhor se limitou, numa das suas manifestações em Jesus, a este tempo e a este espaço que nós vivemos. Mas, tirando este momento da vida de Jesus, cerca de 33 anos, o Senhor está fora desta realidade. E, portanto, Deus não mede o tempo com o nosso relógio. E é bom nós lembrarmos, porque esta é uma verdade bíblica que é repetida de forma sistemática. Outra característica interessante que nós podemos verificar ao olhar para a história destes dois profetas é o que vai acontecer no Reino do Sul. Eles foram responsáveis por ministrar e trabalhar essencialmente no Reino do Norte, em Israel. Mas o Reino do Sul, o Reino de Judá, estava lá. A diferença essencial é que no Norte os reis foram sempre maus e sempre afastados do Deus verdadeiro. Enquanto que em Judá, o Reino do Sul, houve oscilação. Houve reis bons e houve reis maus. Houve reis que se aproximaram do Deus verdadeiro e houve Deus que se afastaram. Quando a família de Acabe é morta, lembram-se os irmãos, o golpe de Estado foi dado por um capitão de Israel chamado Jeú. Quando ele mata a família de Acabe, mata também o rei de Judá.
Acasias, porque ele era primo do rei de Israel. Quando esta informação chega à mãe dele, chamada Atália, que era filha de Jezabel, vejam bem, irmãos, houve um casamento. O rei do sul, o rei de Judá, Jeosafá, que era um bom rei, um homem que conhecia a Deus, fez uma grande asneira. Foi casar o seu filho com a filha de Jezabel. Casou o seu filho com uma mulher ímpia, com uma mulher que não conhecia a Deus, que adorava Baal, e trouxe esta princesa para o seu palácio. Foi uma triste escolha de Josafá, foi uma tentativa de união política que deu muito mau resultado. Quando Acasias, então, rei de Judá, rei do sul, filho de Josafá, morre, Atália, a sua mãe, faz o quê? Ela elimina toda a família real. E vamos lembrar, irmãos, porque é que isto acontece e o que é que havia de importante aqui. O Senhor tinha feito uma promessa a Davi, lembram-se? De que nunca faltaria quem se sentasse no trono de Jerusalém, no trono de Judá, no trono de Israel, da sua linhagem. Os outros reinos e o reino do norte podiam mudar de dinastia. No sul ia haver uma dinastia só. Era a dinastia de Davi. Era a dinastia davídica até ao fim. E por último, na linha e na geração de Davi viria o Messias. E sabemos que Jesus era descendente de Davi. Quando Atália tenta eliminar toda a geração daquela família, ela tenta eliminar a descendência de Davi. E por pouco ela não consegue, irmãos. Só escapa uma criança pequenina de colo. Este menino chamado Joás é escondido pelo sumo sacerdote. E durante 6 anos ele fica escondido. Atália, uma rainha pagã, reina em Jerusalém, governa Judá desviando o povo do Deus verdadeiro, constrói altares a Baal dentro do templo de Jerusalém e, portanto, traz a ira do Senhor sobre aquele povo. Ao fim de 6 anos, o sumo sacerdote toma então um grupo que tinha permanecido fiel e dá um golpe de Estado. Os irmãos que quiserem podem ler a história está aí, os irmãos conhecem a história, está no livro de Reis, está no livro de Crônicas, dava um livro de ação, dava um filme de ação muito interessante, não é? O fato é que há um golpe de Estado, Atália é derrubada e Joás sobe ao trono ainda criança, não é? Começa a governar ainda menino, mas é a continuidade da promessa de Deus, porque ele é um descendente de Davi, e isso é muito importante. Porquê que eu fui buscar isto, irmãos do Reino do Sul? Para nós nos lembrarmos que isto é muito importante. Nós devemos ter cuidado quando a palavra de Deus nos diz que não deve haver associação entre luz e trevas. Nós devemos ter cuidado com as associações que fazemos. Aqui fala-se da associação mais importante de todas, que é o casamento, não é? E, portanto, temos que estar atentos a esta realidade, porque a Bíblia nos chama a atenção para isto. Eliseu assiste a tudo isto. A sua vida foi uma vida longa. Ele viu a ascensão de Jeú no trono de Samaria, ele viu a ascensão de Azael, o novo rei da Síria, em Damasco, ele viu a passagem de reis e de dinastias, ele de facto serviu ao Senhor durante muito tempo. Quando estamos a chegar aqui ao fim da sua vida, nós temos a ideia de que o período de ministério de Eliseu se estendeu por cerca de 60 anos. Portanto, foi muito tempo no qual ele esteve a servir ao Senhor e viveu uma vida longa, e Deus permitiu que ele vivesse uma vida longa no serviço feito a Deus. Agora chegou o tempo da sua partida. A situação de Israel, no momento da morte de Eliseu, é uma situação crítica. Se os irmãos se lembram, na semana passada, quem esteve cá, nós vimos a ascensão de Azael, que era o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Síria. Ele mata o rei da Síria para ocupar o trono. Este homem é um homem que vai desenvolver um ódio profundo por Israel e que ataca sistematicamente as fronteiras e as cidades israelitas e vai derrotando os israelitas e tomando as cidades e ocupando estas cidades com as suas tropas. Israel está vivendo um momento crítico. A sua sobrevivência está em causa. E é nesta ocasião que a informação chega de que Eliseu está doente e se aproxima-se do tempo da sua morte. Vamos ler então o texto. Estamos aí em 2º livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. 2º livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Diz assim: Eliseu estava doente
da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes já deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumires, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou perante os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. O texto pode parecer um bocadinho confuso, irmãos, mas tem aqui muita coisa útil e valiosa para nós. Vamos procurar entendê-lo. Jeoás é neto de Jeú. Jeú foi o tal capitão que deu o golpe de Estado que derrubou Acabe. Ele governa, depois o seu filho, e agora já está no tempo do seu neto. Passou-se muito tempo. Eliseu já é um homem de muita idade. Ele já deve estar com 80 e alguma coisa. Naquele tempo era muito raro alguém chegar a uma idade tão avançada. Jeoás ouve que Eliseu está à morte. Ele sabia o quanto este homem era importante para a proteção de Israel. Nós lemos, vimos, estudamos aqui ao longo das semanas os inúmeros episódios em que Eliseu salvou literalmente Israel da destruição, sozinho, por causa do poder que Deus lhe dava, da sua profecia, da sua ação. E agora Jeoás vai ter com ele e chora. Irmãos, ele não está a chorar tanto pela morte de Eliseu, ele está a chorar um bocado por si mesmo. Ele está a chorar pela falta de apoio que vai ter, porque ele diz: bem, isto já está tão mal, tão mal, tão mal. Se morre Eliseu, aí é que isto vai ficar mesmo complicado. Portanto, a expressão que ele usa aqui, não é? E que nós lemos: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É um pouco esta expressão. Quer dizer, a nossa proteção estava um bocado aqui no profeta de Deus. Se ele se vai embora, enfim, nós deixamos de ter esta proteção. Se há um lado positivo nisto, irmãos, nós vemos a valorização que este rei dá ao profeta Eliseu. Há, por outro lado, uma má compreensão, porque não existem insubstituíveis na obra de Deus. E evidentemente que o poder que era evidenciado por Eliseu era o poder de Deus, o poder não era de Eliseu. Eliseu, partindo, o poder do Senhor continuava disponível. O que era preciso era haver humildade e submissão a Deus, a busca do Senhor, porque não era por Eliseu que as coisas aconteciam, mas pela proteção que Deus dava. Mas ele vai ter com Eliseu e tenta ainda esta última intervenção. E o profeta do Senhor ainda tem forças para um último ato profético. E este ato profético é simbólico, como quase tudo aquilo que acontecia nos movimentos proféticos e na maneira como eles funcionavam. Então, primeiro ele dá uma ordem ao rei. É sempre interessante nós vemos os profetas dando ordens aos reis, não é? Eu pelo menos gosto, não sei se os irmãos acham interessante. Os reis tinham a mania que podiam mandar, estamos a falar de um rei oriental, reis absolutistas, mas quando chegava ao pé do profeta de Deus, quem mandava era o profeta. Olha, pega o arco e a flecha. Ele dá a ordem, não é? Ele é que manda que ele tome. Ao fazer isto, ele está dando ordem ao rei para que tome na sua mão uma arma de guerra. Portanto, estamos a falar aqui sobre conflito, é conflito armado. Portanto, arma-te é a primeira coisa que é dita a ele. Ele se arma, e quando ele se arma, há aqui então a intervenção, o ato profético, que é o profeta colocar as suas mãos sobre as mãos do rei.
Desta maneira ele está como que transferindo, não é? De uma forma simbólica. É por isso que nós às vezes podemos orar com imposição de mãos sobre alguém, não é porque as mãos têm um poder para fazer coisas especiais, é apenas uma forma simbólica. Não era obrigatório, nem era necessário, mas os profetas lidavam com o simbólico porque isto era importante para que as pessoas entendessem. Então, ao colocar as suas mãos sobre as mãos do rei, ele está a dizer, então o Senhor está a tomar as tuas mãos nesta hora para tu ferires. E o teu gesto singular, simbolicamente representa o coletivo das tropas de Israel. Porque aquilo que tu vais fazer representa aquilo que o Senhor vai fazer com as tropas de Israel contra as tropas da Síria. Então ele dá a ordem, fere a terra, e ele lança a primeira flecha, e então vem a palavra de profecia da parte do Senhor para o rei Jeoás. A flecha de livramento do Senhor contra os sírios. Porque tu vais derrotar os sírios em Afeca, é o local onde ia ser a batalha, e há esta primeira informação de que Jeoás vai ter vitória nesta batalha. Muito bem. Mas como quase sempre acontece na Bíblia, irmãos, e a palavra do Senhor é coerente, porque ela não é, nós não temos aqui uma colcha de retalhos, nós temos um livro que tem unidade, e por isso aquilo que nós encontramos num lado, encontramos em outro. Encontramos sistematicamente a palavra do Senhor nos mostrando que existe uma parte que pertence ao Senhor, e Deus nunca falha na sua parte, Ele é fiel. Mas também a Bíblia nos ensina que há uma parte que pertence ao homem, e a parte do homem Deus não faz, dá para Ele fazer. Se o homem não fizer a sua parte, o Senhor não vai fazer a parte do homem. Aqui tinha havido a intervenção, o profeta mostrou simbolicamente que o Senhor está com ele e que vai abençoá-lo. Agora vem a parte do homem, tem que haver um ato de fé, tem que haver a confiança, pega nas flechas, fere, abre a janela para o lado do Oriente, que é para o lado onde está a Síria, e Jeoás pega na sua aljava, onde estão as suas flechas, tira uma, atira, tira duas, atira, tira três, atira, e para a olhar para o profeta. E diz aqui o texto, e nós sabemos que Eliseu e Elias eram homens assim, às vezes um bocadinho para o bravo, não é? Fica muito zangado, muito zangado. Diz-me, papá, tu sinceramente, outra vez, vamos perder a oportunidade novamente. Eu digo isto, irmãos, porque se os irmãos se lembrarem, Acabe já tinha tido uma oportunidade de acabar com os sírios. Não sei se se lembram, nós vimos isso lá atrás. E já faz muito tempo. Não lembro o que é que comeram ontem, não é? Que dirá o que é que estudamos há 3 meses atrás. Acabe tinha tido uma grande vitória contra os sírios e ele podia ter eliminado os sírios, mas não o fez. Depois de derrotar o rei Ben-Hadad, ele ainda faz um pacto com o rei da Síria. E o profeta Elias o repreendeu severamente e disse, pois tu fizeste muito mal, porque Deus deu-te a oportunidade de vencer e tu não venceste, por isso vais morrer na mão dos sírios. E foi exatamente assim que aconteceu. E aqui repete-se outra vez a história. Jeoás tem a oportunidade e Eliseu diz, se tu tivesses ferido 5 ou 6 vezes, tinhas acabado com os sírios de uma vez. Mas como só feriste 3 vezes, só vais ter 3 vitórias. E 3 vitórias não é suficiente para derrotá-los por completo. Eles ainda vão conseguir se recuperar. Porque é que Jeoás só feriu a terra 3 vezes? O texto não diz, irmãos, nós só podemos especular. Talvez, como Acabe, ele ainda valorizasse muito os sírios e achasse que era possível haver aqui algum tipo de aliança e não tivesse a capacidade de perceber que com o Senhor do seu lado era ele que podia crescer e tornar-se uma força significativa na região. Neste momento a Síria é a potência regional e ele não consegue perceber que Deus pode transformar Israel na potência regional. Talvez ele ainda ache que a melhor forma é criar aqui uma aliança, fazer um tipo de acordo. Talvez Jeoás não fosse um rei assim muito propenso para a guerra. Nem todos os reis eram guerreiros, não é? Alguns reis sofreram muito por causa disso, porque na antiguidade eles tinham que obrigatoriamente ser guerreiros. Mas como a dinastia passava de pai para filho, a monarquia passava de pai para filho, o pai podia ser um grande guerreiro, mas isso não garantia que o filho se fosse um grande soldado. De repente o filho gostava de poesia. E isto às vezes complicava muito. E a história nos conta muitas histórias destas. Não sabemos quem era exatamente Jeoás, mas se calhar ele não era muito propenso para a guerra. Lançou 3 flechas e achou que chegava, não era preciso mais, não é? Vou ficar aqui a lançar mais flechas para quê? Mas há aqui também
algo interessante, irmãos. Pode ser que Jeoás tenha ficado constrangido, embaraçado. Talvez ele se achasse um bocado tolo a lançar flechas para o vazio, não é? Ele mandou lançar flechas. Vou ficar aqui. Parece um parvo aqui a lançar flechas. Ele não entendeu o quanto isto significava, o valor que isto significava, que este símbolo podia representar nas mãos do Senhor. É possível que o problema de Jeoás foi falta de fé. Bem, seja qual for a razão, ou por medo, ou por timidez, ou por ceticismo, a verdade é que ele perdeu uma grande oportunidade. Ele vai ter 3 vitórias, como a profecia se cumpriu. 3 vitórias, ele vai derrotar os sírios de forma significativa e vai recuperar a parte do território de Israel que tinha sido perdida. Com as 3 vitórias que ele tem sobre a Síria perde a sua força na região e nunca mais vai se tornar a potência daquela zona. A verdade é que o filho deste Jeoás vai ser o rei Jeroboão II, e o Jeroboão II vai levar Israel a um período curto de, não vou dizer volta à glória, irmãos, mas foi o melhor momento do Reino do Norte. Foi um período muito curto, mas se houve alguma recuperação, algum renascer da força de Israel, foi com Jeroboão II, exatamente por causa destas 3 vitórias contra a Síria, que era o grande inimigo da época. A recuperação de Israel na mão de Jeroboão II vai ser muito curta. Logo, o reino vai entrar numa descida a pique e passados 60 anos vai deixar de existir. Não na mão da Síria, mas na mão de uma outra potência do norte, que é a Assíria. Outro país, outro povo, tinha a sua capital em Nínive. O que é importante nós entendermos aqui, irmãos, é que Deus ainda está dando oportunidade ao seu povo. E eu chamo a atenção para esta expressão ainda. Os irmãos virem aí no versículo 23, esta palavra é uma palavra que é enfatizada no verso 23. E não os lançou ainda da sua presença. Ou seja, até agora ainda não acabou o limite da paciência do Senhor para com Israel. Tinham-se passado décadas, irmãos, em que o povo do norte, o povo de Israel, não servia a Deus. Décadas em que eles tinham-se voltado para deuses estranhos. Décadas em que eles tinham deixado de ouvir os profetas do Senhor. Mas o Senhor ainda está com paciência. Ainda está dando uma oportunidade. E esta é uma das grandes lições que este episódio tem. O Senhor continua à espera de que o povo se arrependa. E por esta pequenina manifestação de humildade deste homem, de ir ali ao profeta, de se ajoelhar, de orar, de pedir, de chorar, o Senhor ainda vai dar uma oportunidade a Israel. Infelizmente, o povo de Israel não vai saber aproveitar esta oportunidade que o Senhor vai dar. Eliseu morre. Ao contrário do seu mestre, ele não é levado ao céu num redemoinho, nem aparece uma carruagem de fogo, mas ele morre, como todos os homens, é enterrado, como todos os homens. E este episódio final é um bocadinho confuso, não era? Os moabitas faziam pequenos grupos de ataque, principalmente na época das colheitas, quando Israel, que era uma nação agrícola forte, fazia as suas colheitas e guardava nos seus celeiros. Havia alguns povos que costumavam fazer raids de ataque. Os amalequitas, os moabitas, os amonitas, de vez em quando, atacavam a terra para roubar a colheita de Israel. E foi o que aconteceu aqui. Portanto, já tinham passado algum tempo da morte de Eliseu, quando morreu um homem, abriram a cova onde Eliseu tinha sido enterrado, só sobravam lá os restos mortais de Eliseu. Estão no processo de levar o cadáver para fazer o funeral, aparece um bando de moabitas, de guerrilheiros que vêm para roubar. Aquele grupo, olha, meu amigo, não dá para fazer grandes cerimónias, largam o cadáver, não é, na sepultura e saem a correr. Mas foi interessante que não saíram eles a correr sozinhos, saiu o cadáver também, não é? O homem ressuscita e vai a correr junto com eles. Deve ter sido um grande susto. Acredito que os ajudou, porque eles correram com mais vontade ainda, não é? Principalmente quando viram o defunto a correr ao lado deles. Pode parecer engraçado, irmãos, mas há aqui alguma coisa que talvez seja interessante para nós. Temos aqui a valorização do servo do Senhor mesmo depois da sua morte, não é? O respeito, de alguma maneira, em manter aquela sepultura separada.
É a sepultura do servo do Senhor, não se vai misturar mais nada aqui, é apenas para o servo de Deus. Mas, sobretudo, irmãos, nós devemos perceber o seguinte: quando Deus age e Ele mostra a sua glória, a glória é sempre sua. A glória é sempre de Deus, o poder é sempre do Senhor. Eliseu, ao longo da sua vida, muitas vezes manifestou o poder do Senhor e a sua glória, através daquilo que ele fez, no poder de Deus. E se alguém tinha dúvida de que era no poder de Deus, aqui fica um bom exemplo disso. Porque enquanto Eliseu estava vivo, alguém ainda podia achar, este é um homem com grande poder. Mas qual é o poder que existe? Os restos mortais de alguém. São apenas ossos. Alguém que lê a história em que Eliseu é usado pelo Senhor para ressuscitar o filho da mulher sunamita. Diz, uau, este homem é poderoso. Não, irmãos, este homem não era poderoso. Era um servo do Senhor. Os servos não são poderosos. Os servos têm mais ou menos valor de acordo com o seu Senhor. Se o Senhor é grande, o servo pode ser importante. Se o Senhor é pequeno, o servo também não é grandes coisas. Ele era servo de um grande Deus. Ele não era um grande servo. Ele era um servo de um grande Deus. E como um homem consagrado ao Senhor, ele era um vaso que Deus podia usar, purificado nas mãos de Deus. E por isso o poder do Senhor se manifestava na vida dele de uma forma grandiosa, mas era o poder de Deus. E aqui mais uma vez fica claro, se ali Eliseu está vivo e a criança ressuscita, aqui Eliseu já não está há muito tempo. São apenas ossos que estão ali, mas são o suficiente para que a glória do Senhor se manifeste mais uma vez. E nós lembremos, irmãos, como diz a palavra do Senhor, o próprio Deus fala, a minha glória não a darei a mais ninguém. Não dou a minha glória a outro. A glória é do Senhor, o poder é do Senhor e apenas Ele pode manifestá-lo. Mais uma vez, textos da palavra do Senhor, Antigo Testamento. Algumas pessoas têm dificuldade em compreendê-lo, em achar que ele tem valor para as nossas vidas, mas tem, irmãos, tem. É por isso que ele está aqui. É por isso que essas histórias foram guardadas, para que nós possamos lê-las, meditar nelas, tirar delas lições para as nossas vidas. Grandes lições aprendemos com estes dois profetas. Muitas outras teremos para aprender, não necessariamente nestes dias, porque acabamos este tempo de estudá-los. Outros serão os estudos que faremos, de acordo com a vontade do Senhor. Mas, sobretudo, que possamos continuar com este propósito de ouvir, entender e colocar na prática